Olá, tudo bem? Aqui é a Ana e essa é mais uma videoaula do Mais Aprendizagem. Numa videoaula anterior, a gente começou a ver como usar o conhecimento que a gente tem hoje das partes mais primitivas do cérebro a favor da nossa aprendizagem. A gente viu, por exemplo, que como a gente recebe um bombardeio muito grande de informações vindo dos sentidos o tempo todo, a gente precisa de um sistema de filtros para ver, primeiro, o que a gente vai trazer para a consciência e o que a gente vai deixar na parte inconsciente do cérebro. E depois, a gente também tem que decidir o que essa informação significa e como que a gente vai reagir a ela. Então, se a informação ela indica perigo, a gente vai mandar para o nosso cérebro reptiliano e aí vai ficar naquela situação de congelar, ou fugir, ou lutar. Mas se a situação foi interpretada como uma situação tranquila, aí a gente manda essa informação para o córtex pré-frontal, que é onde acontece o raciocínio, e aí, se essa informação é uma informação que indica uma situação de tranquilidade, aí ela é mandada para o córtex pré-frontal. Uma vez no córtex pré-frontal, existem algumas informações que chamam mais atenção e que acabam sendo melhor memorizadas. Então, depois da vinheta, a gente vai ver algumas estratégias que usem essas informações sobre os nossos filtros cerebrais a favor da nossa aprendizagem. Bom, então agora vamos ver algumas estratégias que a gente pode usar para aprender de uma forma melhor, usando informações que a gente acabou de descobrir sobre o nosso cérebro, as partes mais primitivas do nosso cérebro. A primeira coisa que é bem básica é que você tem que estar num ambiente seguro para conseguir aprender. Se seu cérebro detectar qualquer sinal de perigo, de ameaça, seja física, psicológica, emocional, qualquer coisa, ele não vai conseguir processar a informação, porque a informação não chega no córtex pré-frontal. Essa informação ela vai ser jogada no nosso cérebro reptiliano e nós vamos ficar naquela situação de tensão, querendo lutar com alguém, ou fugir, ou congelados, tá certo? Isso às vezes pode ser sutil, às vezes não é uma ameaça muito grande, mas se você não está tranquilo no ambiente, a tua retenção, a tua aprendizagem ela é muito prejudicada. Agora nós vamos ver uma tática que chega a ser até engraçada para estimular ainda mais essa sensação de bem-estar e de segurança. Essa tática, apesar dela ser meio engraçada, ela é baseada em uma pesquisa que foi feita, tá, numa universidade americana. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram fotos de pessoas que estavam sorrindo, felizes e tal, e de pessoas que estavam mal-humoradas. E aí mostraram isso para os voluntários da pesquisa. Depois submeteram essas pessoas a algum tipo de situação de aprendizagem. E o resultado foi surpreendente. Fazia diferença se a pessoa tinha sido submetida a uma série de fotos de gente sorrindo ou a uma série de fotos de gente mal-humorada na aprendizagem dessas pessoas. Fazia diferença, uma diferença significativa. Então, uma vez eu até brinquei no Facebook por conta dessa experiência, em que eu falei assim, olha, professor mal-humorado não ajuda os alunos a aprenderem. E é verdade isso, quer dizer, o cara é uma foto, é como se fosse aquela foto da pessoa mal-humorada ali o tempo todo. Quer dizer, aquilo não está te passando segurança, aquilo de certa forma te passa uma sensação de ameaça. Tá? Isso prejudica a aprendizagem, foi mostrado isso num experimento. E o que você pode fazer com isso? Você pode, antes de cada sessão de estudo, olhar para fotos de pessoas mesmo que você conhece, pessoas que você gosta, que estejam no ambiente, em porta-retratos e tal. Ou você pode colocar essas fotos na tela do seu computador, se você estuda muito no computador. Ou você pode colocar algumas dessas fotos na contracapa do seu caderno. Enfim, tenha algumas fotos que te tranquilizem nesse sentido, né, que te mostrem pessoas de bom humor, felizes, alegres,
para você dar uma olhadinha de 1 ou 2 minutos antes de começar a estudar. Parece brincadeira, mas os laboratórios provaram que funciona. Bom, agora que você já fez de tudo que estava ao seu alcance para que aquela informação que você está recebendo de alguma maneira chegue aonde ela deve chegar, que é o córtex pré-frontal, onde você vai ter que raciocinar sobre aquela informação, está na hora de você usar aquilo que ativa mais esse raciocínio. E uma das coisas que ativa, que a gente viu na videoaula anterior, é a curiosidade. E como é que você desperta a curiosidade? Uma forma muito interessante de fazer isso é você dar uma folheada no material antes. Ou se for um vídeo, dar uma passada rápida em alguns pedaços desse vídeo. Ou um áudio também dá para fazer isso. Em cima do que você vê nessa folheada geral, você começa a se perguntar, mas o que vem por aí? O que será que isso significa? Isso mentalmente, tá? Você não precisa escrever isso. Mas você mesmo instigar a sua curiosidade sobre aquele material, né? Ah, eu interrompi naquela parte, mas o que será que vem depois? Tá? E um outro método, é um método um pouco mais elaborado, é o método que eu chamo de método do quebra-cabeças. Tá? Você pode usar um cronômetro, um relógio comum, tá? Desde que você fique atento a ele. Eu prefiro o cronômetro, pode ser o cronômetro do celular, porque ele tem que tocar, senão você vai ficar preocupado em marcar o tempo. E aí você vai estudar, tá? Você tem lá 2 horas para estudar. Então você estuda por um tempo fixo, pequeno, tá? Que a gente já viu em outras videoaulas que não adianta estudar por tempos muito longos, sem dar um descanso. Mas, sei lá, bote lá 15 minutos, 20 minutos e estude, absorva lá a informação, faça o que você tem que fazer. Depois você para e começa a se perguntar: o que deve vir depois disso aqui? O que será que vem pela frente? Então você está de tempos em tempos interrompendo, né? Você pegou uma parte, estudou uma parte do quebra-cabeças. Então você já ampliou um pouquinho a tua visão daquele assunto. Em cima dessas informações que você acabou de receber, você começa a se perguntar, mas o que será que vem por aí? Qual será o próximo pedaço do quebra-cabeças? Uma técnica ótima para usar com o método do quebra-cabeça são os mapas mentais. Porque você pode estudar por um tempo fixo, montar um pequeno mapa mental em cima de alguma coisa que você rabiscou lá no seu material de estudo e olhar para esse mapa mental e tentar imaginar o que ainda falta nele, o que vem para ser escrito nesse mapa. Se você tem um estudo longo para fazer, eu aconselho que você conjugue isso com algum tipo de aprendizagem espaçada, tá? Também tem lá no blog uma videoaula falando de aprendizagem espaçada, que é uma técnica bem interessante de estudo e que privilegia a memorização mais rápida, mais eficiente de informações, tá? Mas a ideia é você fazer isso repetidamente ao longo do seu processo de estudo. Então, se você está usando uma aprendizagem espaçada típica, que tem a sessão de estudo de 20 minutos, você pode parar aos 10 minutos, fazer o seu mapa mental rapidinho, dar uma olhada, ativar a sua curiosidade ali, do que pode estar faltando ali para completar. Tá? Tudo isso muito rápido, tá? Para não tomar muito tempo. E aí depois você pega e faz os próximos 10 minutos da aprendizagem espaçada. Aí depois você tem o tempo de descanso e tal. Então, se você tiver interesse na técnica da aprendizagem espaçada especificamente, você pode ir lá na videoaula. Eu vou deixar a referência lá no blog, embaixo do vídeo. Tá? Então, esse é o método do quebra-cabeças, em que você pega um pedaço do quebra-cabeça, olha para ele e tenta imaginar o que vem depois. O que pode estar do lado dessa peça do quebra-cabeça. Tá? Isso vai ativando a sua curiosidade de tempos em tempos enquanto você está estudando. Outra coisa que a gente viu é que variações e mudanças em geral, elas deixam o cérebro mais alerta. Então você pode usar durante a sua sessão de estudo várias formas de variação para que o seu cérebro fique sempre antenado no que está acontecendo. Então, por exemplo, você está escrevendo, você pode escrever com várias cores. Você pode usar letras com formas diferentes, tamanhos diferentes. Uma coisa legal de fazer também, que eu gosto bastante, é gravar a sua própria voz explicando um determinado assunto que você já estudou, né, e você está revisando,
e fazer uma modulação, aprender a ler ou falar de uma forma modulada, em que você vai variando, às vezes mais empolgado, às vezes mais baixo, às vezes com mais calma. Com essa modulação, você vai chamando a atenção de quem está ouvindo. No caso, você depois vai ouvir. Então, esse tipo de modulação ajuda muito. Inclusive, bons professores normalmente não falam naquela voz num tom só, porque aquela voz num tom só, ela acaba botando os alunos para dormir, tá? Então, os bons professores, eles têm essa característica, eles falam mais rápido, falam mais devagar, dão ênfase com uma forma diferente de falar, mudam a voz, enfim. Essa é uma forma muito eficiente de manter a pessoa atenta ao que está sendo falado. Outra coisa que você pode variar é o seu comportamento enquanto você estuda. Você pode mudar, por exemplo, de ambiente. Né? Um dia você estuda no seu quarto, outro dia você estuda na sala, outro dia você estuda na biblioteca. Enfim, você vai variando um pouco o ambiente para não cair numa monotonia. Tá? Você pode variar a sua postura também. Você pode estudar sentado de uma determinada maneira, sentado em diferentes lugares. Você pode até deitar um pouquinho quando a coluna já está doendo. Não pode dormir, né? Mas se você deitar, por exemplo, de barriga para baixo, é mais difícil você dormir. Pelo menos para mim é assim, tá? Então tem algumas variações de postura que você pode fazer. Você pode, de repente, sentar no chão e fazer uma postura meio zen, e aí estudar um pouco nessa postura, tá? Se você tiver agilidade física para isso, tá? Você pode também ler andando num ambiente seguro, obviamente. Aí de repente você para, senta no pé de uma árvore. Você pode ouvir coisas enquanto está caminhando. Tudo isso são mudanças, variações no ambiente de aprendizagem que te ajudam a manter a atenção, tá? E se você estiver fazendo mapas mentais, tem uma coisa bem legal que você pode fazer na hora que você está revisando, né, no mapa mental, é você tentar revisar esse mapa mental de cabeça para baixo. Isso é uma variação bem grande da sua atitude normal e certamente vai te deixar mais atento ao assunto. Tá? Vai causar um certo estranhamento, vai demorar um pouquinho mais, mas é uma variação possível para você não acabar com sono no final de, sei lá, 1h30, 2 horas de estudo. Bom, então essas são algumas ideias do que você pode usar dessas informações a respeito dos filtros que a gente tem para toda a informação que a gente recebe do ambiente externo a seu favor na hora de aprender. E como essa parte da videoaula foi bem prática, eu gostaria de ouvir de você se você aplicou alguma dessas técnicas e qual foi o resultado. Eu queria que você colocasse os comentários lá no blog. Se você estiver assistindo no YouTube, vai lá no blog, coloque os seus comentários lá, porque lá tem mais possibilidade de eu responder. Tá? O YouTube eu normalmente deixo mais à vontade, só vou lá de vez em quando, tal, porque eu acho que no blog o ambiente é até mais interessante para você assistir outros vídeos, está mais organizado e tal. Então é isso que eu queria falar sobre esse assunto. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima videoaula do Mais Aprendizagem. Tchau!